Uma passadinha no Carrefour Interlagos hoje. Não vou conseguir fazer vídeo completo, porque eu passei bem rapidinho. Olha essa flor prímula no pote 14, 15,99. Eu vou fazer uns shorts rapidinho pra mostrar pra vocês, porque aí se vocês moram, se alguém morar aqui por perto, né, dá tempo de dar uma passadinha. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Essa é a prímula. Ela tá no pote 14, ó. Tem bastante aqui ainda, tá a coisa mais perfeita dessa vida, gente. Aqui tem pimentinha, ó, por R$12,99, que estão super saudáveis também. Olha que linda. Foi feita reposição hoje, hein, pelo jeito. Aqui tem begônias no potinho menor. Olha essa que linda. Olha essa, fiquei encantada por essa daqui. Olha que coisa mais linda. Essa begônia, perfeita, né? Tem essa vermelha, tem essa daqui também que eu achei muito bonita. Deixa eu pegar. Olha isso. Olha a folha dessa begônia, que coisa mais encantadora. Linda demais.